Boa tarde a todos. Meu nome é Elaí, sou trabalhadora da Associação Espírita Lauro Machado e vou fazer o plantão de oração na tarde de hoje, com o livro Jesus no Lar, escrito por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Nélio Lúcio. Antes de começar, eu quero convidar a todos para colocar uma jarra de água na mesa ou copos de água para serem fluidificados. É a lição de número 35, a necessidade de entendimento. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores, por ele convidado a pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou o Cristo por meio da consolação individual, mas exortando evidentemente todos os companheiros, narrou benevolente. Um grande explicador dos textos de Jó, possuía singulares disposições para os serviços da compreensão e da bondade, e talvez por isso organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria, amparando certa ocasião um aprendiz irrequieto que frequentes vezes se lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública. Saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. A maioria dos transeuntes dava ou negava com indiferença, mas numa esquina movimentada um homem vigoroso respondeu-lhes a rogativa com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram, cuidadosos. Não andaram muito tempo e viram-no cair no solo, ralado de dor violenta, provocando socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Demandaram adiante, quando foram defrontados por um cavalheiro que nem se dignou responder-lhes a súplica, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. Orientador e tutelado acompanharam-lhe os passos, e quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam por compacto grupo de pessoas chorosas o aguardava. Grupo esse ao qual se uniu em copioso pranto, informando-se os dois, de que o infeliz retinha no lar uma filha morta. Prosseguiram esmolando na via pública e a estreito passo receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido. Retraíram-se ambos em expectativa, verificando depois de meia hora de observação que o mísero não passava de um louco. Em seguida, ouviram atrevidas frases de um velho que lhe prometia prisão e pedradas. Mas, decorridas algumas horas, souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido que se convertera de senhor em escravo, em razão de débitos enormes. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou: guardaste a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos uniu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura. E o quarto experimentava falência.
Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. E completando o ensinamento, terminou o Senhor, diante dos companheiros espantados. Quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob laço pesado a caminho do matadouro. Então, eu fiz um pequeno resumo do meu entendimento para esse texto, que é o seguinte: cada um tem seus motivos para não estar equilibrado a ponto de entender o outro. E é por esse motivo que o entendimento e o perdão das duas partes se faz necessário. É necessário que baixemos nosso orgulho, o amor próprio, para criarmos coragem de ir até o outro e pedir perdão. Falar que nós somos todos irmãos e que um dia mais cedo ou mais tarde temos que nos acertar. Então que seja o quanto antes, porque as duas partes sofrem caladas e solitárias, às vezes por muito tempo. Eu, da minha parte, peço perdão a todos que ofendi e quero perdoar a todos que um dia me ofenderam, de algum modo. Tenhamos coragem para dar o primeiro passo, porque assim teremos feito nossa parte. Se a outra parte não aceitar o perdão e não pedir o perdão, isso é com ela. Mas nós devemos fazer a nossa parte. E agora nós vamos fazer a prece de abertura, que é a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos fazer a fluidificação das águas. Vamos pedindo
que coloquem suas mãos sobre os copos de água ou a jarra de água. E vamos pedindo à equipe de fluidificação das águas, com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, que possa colocar o lenitivo necessário a cada um de nós, para os males físicos e espirituais, e que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos asilos, das creches, das escolas, dos abrigos, das instituições e das cadeias, para que todos tenham a oportunidade de se melhorar, graças a Deus. E agora vamos fazer o plantão de oração. Nesta mesma sintonia, vamos pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração, para a caixa azul dos encarnados, o caderno dos desencarnados, a higienização no lar, o caderno dos dependentes químicos para todos os pedidos que recebemos pelas redes sociais e site, e também para todas as sintonias dos assistidos, trabalhadores e alunos que estão fazendo junto conosco. Nesse momento também, eu peço pela Lohane Bernardes Gualda, Rosângela Bernardes, Hélio Dorigon, Edilson José de Souza, Márcia Cássia Arantes, Valéria Santana da Silva, Denise Deia Dória Matizic, Antônio Santos Souza, Daniel Costa Leões e Paulo, esposo da nossa querida amiga Esther. Peço pela minha irmã também, Elisete Dorigon, Larissa Dorigon da Silva e Beatriz Dorigon da Silva. Que Deus abençoe a todos. E agora vamos fazendo os agradecimentos à espiritualidade, os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo, aonde quer que estejamos, seja no lar, no trabalho, na rua, com muita luz e paz. Graças a Deus. E agora, para o encerramento, vamos fazer o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, assim seja, graças a Deus. E assim vamos encerrando o nosso plantão de oração. E desejando a todos um ótimo final de semana. Boa tarde.